Se por acaso você está interessado na televisão 4K da Toshiba aqui atrás de mim, modelo M550LS, você caiu no vídeo certo, porque para esse vídeo aqui a gente separou 9 características muito importantes que vocês precisam conhecer sobre a televisão, tantos pontos positivos e negativos, para ver se a televisão vai ou não vai te agradar. E ainda nesse vídeo aqui a gente também separou algumas imagens comparativas ao lado de uma televisão concorrente, que vai ser a televisão C635 da TCL, então o vídeo vai ser bem legal, vamos nessa. E vamos começar aqui falando sobre um dos maiores pontos positivos dessa televisão, que inclusive a gente já tinha mencionado no vídeo passado, que é o fato dessa televisão utilizar a tecnologia de escurecimento local, que ajuda a TV a controlar as zonas de iluminação com maior precisão, dando dessa forma pra gente um nível de preto que, sem sombra de dúvidas, é muito maior se comparado às outras concorrentes no mercado, e é algo que também ajuda muitíssimo ali no contraste e diminui muito a probabilidade também de você sofrer de problemas de vazamento de luz. Por exemplo, no nosso modelo aqui, a gente não tem problemas em relação a isso, então o fato dela entregar pra gente um recurso de escurecimento local com certeza é um ponto bem positivo, que inclusive eu acho que as outras concorrentes também todas já deveriam estar utilizando. E acho legal mencionar que você consegue, através do menu da televisão, configurar o recurso de escurecimento local. Você deixa ele completamente desligado se você quiser, você pode colocar ele embaixo, médio e no alto. E é colocando no alto que a gente tem um nível de preto bem profundo. No entanto, colocando no alto, a gente tem um pouco mais de efeito blooming, que para quem não conhece é aquele clareado que fica ali em volta de cenas mais brilhantes quando o fundo é escuro. No entanto, pelo menos nos meus testes, isso não chegou a me incomodar. Mas se você acha que vai se incomodar, também não tem muito problema, porque você pode colocar no médio, que já dá para a televisão um bom nível de preto e já diminui bastante o efeito blooming. E a segunda característica que a gente separou para esse vídeo, e também é um ponto positivo, é em relação à qualidade do som da televisão, que é muito alto, pessoal. Tipo assim, muito alto mesmo, muito mais alto aí do que uma B8000 da Samsung, muito mais alta também do que uma Q60B também da Samsung. Então, provavelmente em relação ao som, deve ser um dos sons, ou talvez o som mais alto aí da categoria dessa televisão. E além de ter um som alto, a qualidade geral também é boa, e ela também tem graves que conseguem se destacar se comparado à média de outras TVs. Inclusive, a televisão tem uma função bem fácil de ser acessada, onde tu consegue escurecer a imagem e só deixar ali o som tocando de fundo. O terceiro ponto que a gente separou, que também é um positivo, é em relação ao sistema operacional dessa televisão, que aqui utiliza o sistema Vida, que eu sei que é menos conhecido se comparado às outras televisões mais populares aqui no Brasil. No entanto, eu estou colocando aqui como um ponto positivo, porque ele é um sistema ágil que responde a gente de forma rápida, e até o momento ele não travou nenhuma vez, e também não teve nenhum daqueles momentos de lentidão mais exagerado que a gente encontra na concorrência. Então é um sistema que vem funcionando bem, de forma fluida, e dá para ver que ele é bem otimizado aqui para a televisão, então coloco sim isso como um ponto positivo para ela. Vamos agora aqui para a quarta característica que a gente separou para esse vídeo, só que agora já é um ponto um pouco mais negativo, que é em relação ao sistema operacional. Como eu acabei de comentar, ele até responde a gente de forma ágil, no entanto, em relação ao suporte a aplicativos, ele perde se comparado para a concorrência. Por exemplo, ele até entrega para a gente aplicativos grandes como o YouTube, Netflix, Disney Plus e Prime Video, por exemplo. No entanto, ele não entrega suporte para outros aplicativos grandes, como por exemplo Star Plus, HBO e também aí o Crunchyroll. Então, se você vai utilizar um aplicativo que é um pouco mais diferente da média, daqueles menos populares, vamos colocar assim, acho interessante dar uma pesquisada antes para ver se a televisão tem suporte nativo para esse aplicativo. E vamos agora aqui para a quinta característica que a gente separou, que também é uma característica mais negativa, mas antes de continuar, pessoal, lembrando que se vocês estão gostando desse vídeo, o apoio de vocês aqui, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário é extremamente importante para estar apoiando esse tipo de vídeo aqui no nosso canal. E também lembrando que se vocês estão procurando uma televisão para comprar e querem pagar barato, aqui vai uma super ultra dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisão. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e se participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas vamos então aqui para o quinto ponto que a gente separou, que como eu comentei é um ponto mais negativo, que é em relação ao nosso uso com o Netflix, pessoal, que basicamente aconteceu uma coisinha lá que eu não gostei tanto, que é o seguinte: quando a gente testou, vendo ali filmes e séries no Netflix, a gente percebeu que a imagem, de vez em quando ali, dava umas pequenas engasgadas. Inclusive a gente capturou alguns desses momentos, está mostrando aí para vocês agora na tela, e perceba ali que realmente dá algumas engasgadas na tela, como se a televisão não estivesse conseguindo processar
todos os quadros por segundo, e isso é algo que pessoalmente me incomodou. Então, se você é uma pessoa que vai utilizar a televisão para assistir o Netflix, acho que é relevante você saber sobre isso. Ainda sobre essa questão, vale dizer que a televisão até tem aqueles recursos de suavização da imagem para deixar ela mais fluida na tela, e de fato o recurso funciona. No entanto, não ajuda em nada para conter essas travadinhas que eu mencionei que acontecem no Netflix. E vale dizer que a gente testou o Disney Plus e também o Prime Video, e lá a imagem rodou bem fluida sem qualquer tipo de problema. E como eu acabei de mencionar, a televisão até tem aquele recurso de deixar a imagem mais fluida na tela, e eu testei o recurso, ele realmente funciona. No entanto, quando você está assistindo algum conteúdo que tem movimentos muito rápidos, especialmente se for um desenho, eu percebi que a televisão às vezes colocava ali um certo defeito na imagem, como nessa cena que vocês estão vendo agora, por exemplo. Reparem que na televisão da esquerda, ou no caso é a mesma televisão, mas reparem que na imagem da esquerda, quando o Patrick levanta o óculos, dá um defeitinho ali visual na imagem, algo que não acontece na imagem da direita, com o recurso de suavização desligado. Então vocês conseguem aí acompanhar as diferenças, mas enfim, é só um detalhe. Se por acaso você tiver com o recurso ativado, perceber algo do tipo, é só desativar que o problema é solucionado. E vamos agora aqui para o sexto ponto que a gente separou para esse vídeo, que é em relação às cores, e sobre isso a televisão utiliza a tecnologia QLED, que é um ponto positivo, afinal de contas o QLED ajuda a entregar melhores cores pra gente. No entanto, eu tinha mencionado no vídeo passado que eu tinha ficado com a sensação que em alguns vídeos a televisão me parecia ficar abaixo da média se comparada a outras televisões QLED que a gente já testou aqui no canal. E de fato essa questão realmente acontece, e para isso ficar mais claro para vocês, a gente inclusive separou algumas imagens comparativas dessa televisão da Toshiba ao lado de uma concorrente, que vai ser a TCL C635, e como vocês conseguem ver através dessas duas imagens que a gente separou para vocês, realmente a televisão da Toshiba fica bem abaixo se comparada à televisão da TCL, e eu tenho certeza que olhando para essas imagens, provavelmente ninguém iria querer a televisão da Toshiba, porque realmente nessas imagens ela está entregando um resultado que fica muito abaixo se comparado à televisão C635 da TCL. No entanto, é importante destacar que essa questão, por algum motivo, só estava acontecendo em vídeos no YouTube que tinham suporte para HDR. Quando a gente testava esse tipo de conteúdo no YouTube, realmente por algum motivo a televisão entregava um resultado para a gente que ficava abaixo da média se comparado a outras televisões QLED. Eu não sei se o HDR não está ativando ou se está ativando e é ruim mesmo no YouTube por algum motivo, mas é algo que a gente testou e verificou que acontece no YouTube. Obviamente que daí a gente testou filmes e séries que tinham suporte para HDR e para Dolby Vision em serviços de streaming, e felizmente em filmes e séries e serviços de streaming essa questão não acaba acontecendo. Inclusive, para a questão ficar ainda mais fácil de ser identificado, a gente também separou algumas imagens comparativas da televisão da Toshiba com essa mesma televisão da TCL, vendo filmes e séries, e como vocês conseguem ver através dessas imagens, daí o resultado já é muito mais equilibrado, bem diferente, por exemplo, se comparado àquelas imagens que a gente mostrou no YouTube. E o sétimo ponto que a gente separou é em relação à experiência com jogos de videogame, algo que eu estava bem curioso para testar, porque como eu falei anteriormente, vendo vídeos no YouTube que tinham suporte para HDR, a imagem ficava bem estranha, e jogos de videogame, pelo menos os mais atuais, geralmente têm suporte para HDR, e eu estava curioso para ver se com jogos de videogame também iria acontecer aquela coisa estranha que aconteceu no YouTube, da imagem ficar meio esquisita. E o resultado com jogos de videogame foi o seguinte: quando eu testei jogos com HDR e especialmente no PlayStation 5, eu vi o mesmo efeito que tinha acontecido no YouTube, ou seja, a imagem ficava meio esquisita, meio abaixo da média. No entanto, felizmente isso é algo bem fácil de solucionar no caso de jogos de videogame. É simplesmente você tem que ir ali no menu da televisão, tirar do modo padrão e colocar no modo HDR jogo, e fazendo isso a imagem já melhora muitíssimo, ficando bem superior, por exemplo, se comparado ao modo padrão. E curiosamente, essa questão da imagem ficar meio ruim com HDR aconteceu mais com o PlayStation 5. Pelo menos nos testes que eu fiz com o Xbox Series X, eu não vi essa questão piorar tanto ali com jogos de HDR. Mas enfim, pessoal, o importante é que vocês saibam que dá para solucionar essa questão caso a imagem fique estranha, é só colocar ali no modo jogo. No entanto, tem um outro detalhe que é importante mencionar aqui. Para vocês conseguirem rodar jogos a 4K e ativar o HDR ao mesmo tempo, existe uma opção que vocês precisam mexer na televisão. Vocês têm que ir na opção Formato HDMI e depois vocês precisam ir na configuração Formato Melhorado, e só dessa forma vocês vão conseguir jogar com 4K
com o HDR ativado ao mesmo tempo. E depois de ativar essa função, eu até recomendo que vocês aumentem ali um pouco a saturação da TV, pelo menos ali de 55 para 60, para dar um pouco mais de destaque para as cores, pois quando eu ativava a função ali do HDMI que eu mencionei anteriormente, eu percebi que as cores perdiam um pouco da intensidade, especialmente novamente ali no caso do Play 5. Mas no final das contas, para o público gamer, eu diria que é uma televisão ok para jogar, dá para jogar tranquilamente, mas não é uma televisão voltada para o público gamer, então não esperem aqui recursos como uma taxa de atualização de 120 Hz, porque no caso dessa televisão é de 60, e ela também não entrega recursos como VRR, por exemplo. E a oitava característica que eu separei para esse vídeo é em relação ao ângulo de visão. E sobre isso, a televisão está utilizando um painel tipo VA, que é muito bom para entregar um melhor nível de preto e um melhor contraste para a gente. No entanto, um painel VA acaba não entregando um ângulo de visão que seja muito bom. Então, como vocês estão vendo através dessas imagens, se vocês assistirem a televisão de um ângulo mais lateral, as cores já vão perdendo ali um pouco de intensidade, então mais indicado aqui é assistir a televisão o mais de frente possível. E a nona característica que a gente separou para esse vídeo é em relação à uniformidade de cor, que é basicamente o seguinte, é o quão bem a televisão consegue reproduzir uma mesma cor por uma área muito grande na tela. Se a televisão consegue mandar bem, ela entrega uma imagem bem limpa pra gente. Se o resultado não é muito bom, no caso desse tipo de conteúdo que tem uma mesma cor por uma área muito grande da tela, vocês podem perceber que a imagem fica com meio que um efeito assim de tela suja, como se tivesse umas manchas na tela. E em relação a essa televisão, a uniformidade de cor dela, eu diria que é mais ou menos, pessoal. Então, se vocês tiverem um olhar mais atento, estiverem assistindo a um conteúdo como esse que vocês estão vendo agora, que tem mais ou menos o mesmo padrão de cor distribuído por toda a tela, vocês podem conseguir perceber um pouco dessa questão de efeito de tela suja. Mas enfim, pessoal, depois que eu trouxe todas essas características aqui nesse vídeo, acredito que vocês já consigam ver mais ou menos se essa é uma televisão que vai ou não vai agradar a vocês. Como a gente mencionou aqui, ela tem pontos muito positivos, como por exemplo, entregar um recurso de escurecimento local que dá pra gente um nível de preto bem superior às outras concorrentes. Ela também tem um som de boa qualidade que é muito alto e tem um sistema que vem se mostrando bem ágil. No entanto, como a gente mostrou no decorrer desse vídeo, ela tem ali seus pontos negativos, que é importante que vocês levem em consideração para ver se algum desses pontos vai ali te atrapalhar no seu uso. Se for atrapalhar, talvez seja mais indicado procurar uma outra televisão. Já se você acha que esses pontos negativos não vão ser um incômodo para você, então talvez essa televisão da Toshiba seja aí uma televisão interessante para vocês. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Se ficou alguma dúvida, querem saber alguma outra informação sobre essa televisão, é só comentar aqui embaixo. E lembrando mais uma vez que o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo, deixando um comentário e se inscrevendo no canal é muito importante pra gente. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, e diariamente, sempre que uma televisão aparece com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa pra vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!